Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu estava os últimos dias estudando um pouco de Darcy Ribeiro, e aí eu fiz uma análise bem breve que eu gostaria de compartilhar com vocês, misturando um pouco Darcy e os Racionais. Sabe? Primeiro, vou ler mais ou menos o pensamento de Darcy junto com alguma elaboração que eu fiz. O brasileiro é formado pela mãe indígena e escrava e o pai português. A mulher portuguesa ficou na Europa. Logo, tem bode da mãe por ser de cultura dominada e quer se identificar com o pai. O mulato brasileiro, o brasileiro padrão, sabe? Ou seja, e se identificar com o pai branco, colonizador e colonizado, porque todo português é colonizado, ao mesmo tempo que foi colonizador, amando daqueles que colonizaram a eles, e o pai branco, que é colonizador, rejeita o filho brasileiro, o bastardo, na visão deles, que consequentemente fica de fora de órbita. Não tem um centro de estrutura do self real, do eu real. Logo fica louco, fora não consegue se identificar a si mesmo. Fica reprimido, porque não consegue, por não conseguir se identificar, reprime a si mesmo, deprimido, porque reprime o desejo real de se reconhecer, e, por consequentemente, projeta a repressão consigo mesmo no próximo, que é o movimento de alienação capitalista, o que torna ele um opressor de si mesmo e do seu próprio povo. Consequentemente perverso, e só vai deixar de ser quando realmente ser um brasileiro, quando se enxergar a identidade brasileira, numa real nação, não a colônia de exploração que existe hoje e que é chamada de Brasil. Quando assumir a revolução real, a luta real, emancipatória do seu próprio povo. E qual é a solução disso? A solução disso é a falta de consciência de classe. Quando eu falo falta de consciência de classe, eu não estou a falar do aspecto marxista só. Eu estou a falar da falta de consciência de unidade como povo, entende? Essa falta de consciência de classe gera uma falta de consciência política, o que fazem os brasileiros negarem a política, achando que a política é aquilo que acontece em Brasília, sem entender que a política realmente é a construção do bem para todos, e isso nunca ocorreu em Brasília. Ou seja, essa falta de identidade brasileira, como é que é respondida? Ela é respondida todos os dias. É a vagabundagem, entende? É o verdadeiro vagabundo. É como os racionais entendem e falam, que o rei, ele tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser, entende? Porque para aceitar o sistema, para viver nesse sistema, você tem que negar e usar a ele mesmo para a construção de sua própria identidade. E é assim que se constrói o nosso povo brasileiro, sabe? Então, na real, é que para lutar de verdade tem que ser na vagabundagem, entende? Tem que ser pelo certo, negando a estrutura real e construindo a luta de verdade, entende? Então por hoje eu fico por aqui e até mais.